Senhor Jesus Cristo, nós estamos iniciando aqui mais uma aula teológica do núcleo FATESB Codiparp, juntamente com o nosso pastor Edilson Ferreira, que certamente em aulas anteriores e aulas futuras também estará dando aulas teológicas. Ele nos auxilia, nós auxiliamos a ele. O pastor Edilson Ferreira é nosso grande mestre, professor, e todos nós, tanto o pastor Edilson Ferreira como nós outros que somos professores, seguimos a linha de raciocínio do nosso amado pastor Aldemário Brandão, que é o reitor da nossa Faculdade de Teologia, FATESB, Faculdade de Educação Teológica, Fonte de Belém. Quero louvar a Deus pela vida de todos os irmãos, lembrando que o nosso curso de teologia, FATESB Codiparp, neste vídeo, é mais uma aula da matéria Sistemática 1, a última matéria do livro, ao qual tem 5 matérias, que é a matéria Antropologia. Dentro dessa matéria, Antropologia, nós vamos estudar de uma forma sistemática acerca do antropos, do homem, da doutrina, logia, logos, a palavra grega. Então, antropologia, estudo sobre o homem, doutrina sobre o homem, tratado sobre o homem. Vamos estudar antropologia, um estudo sistemático sobre o ser humano. O filósofo diz: conhece-te a ti mesmo. E nós vamos conhecer a criação de Deus, ou a maior criação de Deus, dentro da luz das Escrituras Sagradas, que é a fonte de toda a nossa matéria teológica, dentro da Faculdade de Teologia FATESB Codiparp. Lembrando aos irmãos que existem muitas pessoas que têm muitas curiosidades sobre teologia, e querem aprofundar assuntos que ainda não compreendem. Teologia é um quebra-cabeça, peça por peça, e começa a se encaixar para que nós tenhamos uma visão do quadro inteiro. Então, estudar teologia, eu também faço uma comparação ao alimento que nós comemos todos os dias. Algumas pessoas têm um corpo que sustenta apenas comer, aquele macarrão, aquela macarronada, o arroz, feijão, que é a comida tradicional, e quando come uma feijoada, soa, passa mal. Teologia da mesma forma. Se você não acostumar com a comida básica, a comida forte, se você quiser comer, você vai passar mal. Então você tem que acostumar com a comida básica primeiro, para depois passar para a comida forte. Aqui nós estamos dando a comida básica. O curso de Teologia FATESB Codiparp é um curso básico e médio em teologia. E hoje nós vamos começar mais uma aula de antropologia, doutrina do homem. A partir da página de número 149, você que tem o seu livro em casa, deve estar estudando à distância, ou vendo aí no seu smartphone, Android, no seu computador, eu não sei, mas nós vamos tratar, logicamente, de uma introdução, uma matéria. Não será uma aula tão completa e tão complexa como as aulas que nós temos na classe de aula, mas será uma aula introdutória que você tirará grande proveito e poderá, assim, então, entrar dentro dessa matéria e também poderá estar aí fazendo a sua prova no dia da matéria, ou no dia da prova. A partir da página de número 149, é muito bom lembrar que nós aprendemos a matéria Bibliologia, e dentro da matéria Bibliologia nós aprendemos que podemos conhecer a Deus de uma forma ao qual ficou escrita nas Escrituras Sagradas, que é o livro santo, a Bíblia Sagrada, o livro que já foi chamado de livro da capa preta, aonde nós então teremos assim uma maior visão da expansão. Há um teólogo que diz: é impossível conhecer a Deus. De fato, ninguém pode conhecer a Deus na sua essência, mas podemos conhecer a Deus através das suas ações, dos seus feitos, daquilo que ele fez e interagiu para com o ser humano. Aprendemos isso dentro de Bibliologia,
E dentro da matéria Bibliologia, aprendemos que existe uma matéria chamada Doutrina de Deus. Na Doutrina de Deus, aprendemos sobre o nosso Deus, o nosso Senhor, Yahvé, Jeová, o Deus Criador de todas as coisas. Aprendemos também, logo após, a matéria Cristologia. Aprendemos sobre a Trindade e que o Pai enviou o Filho, Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o Pai enviou o Filho. Nós aprendemos também, dentro da Trindade, que Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Disso que Jesus também ele deixou uma palavra profética, quando ele disse assim: eu não vos deixarei órfão, mas enviarei outro Consolador. Essa palavra outro no original ou no grego que nós aprendemos, o koiné, é a palavra allos, que quer dizer outro, igual, tem a mesma essência. Então Jesus estava dizendo que enviaria outro Consolador. Consolador, atribuindo ao Espírito Santo uma pessoa, utilizamos a palavra Paracletos, o Paracletos de Deus, o Consolador. Então o Pai enviou o Filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, e aprendemos também que o Filho unigênito, Jesus Cristo, o Messias, ele enviou outro Consolador. Então o Pai enviou o Filho e o Filho enviou o Espírito Santo. E agora nós vamos aprender, nós aprendemos sobre o Pai, o Filho, o Espírito Santo, pneumatologia, e agora nós vamos estudar a matéria Antropologia, que é a doutrina do homem, a partir da página de número 149 do livro Sistemática 1. Sem dúvida alguma, o homem foi e é a criatura mais importante da Terra, e a antropologia é a ciência das mais sublimes, porque trata da própria humanidade e dos grandes problemas da vida e da morte. Através da antropologia teológica, podemos estudar o homem para saber o que ele é e também o que fazer para ele ser o que Deus gostaria que fosse. Nós temos aqui uma introdução sobre o homem e, usando esta palavra, etimologicamente, antropologia, como eu já falei, trata sobre o homem, o estudo sobre o homem, e nós temos aí duas maneiras de observar o ser humano, através dos estudos teológicos e científicos. Podemos estudar o homem através da luz da palavra de Deus, ou de outra forma, que é chamada através da filosofia. São as duas maneiras que nós podemos estudar ou visualizar este estudo sobre o ser humano, da maneira teológica pela Bíblia e da maneira filosófica, Quando nós falamos sobre o homem, nós vamos ter que voltar à nossa matéria inicial chamada Bibliologia, porque quando nós falamos por exemplo, da criação do homem, nós vamos lembrar também que na matéria Bibliologia, Gênesis é o livro da criação, onde Deus cria ali todas as coisas existentes. E falando do ser humano, que é a coroa da criação de Deus, não poderíamos deixar de voltar ao livro das origens, que é Gênesis. Então, nós voltamos para o livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, que no original é Bereshit, que se traduz por no princípio. Nós vamos ver que ele foi escrito por Moisés em 143 a.C., visto que as datas elas não são corretas, mas podemos aproximar de uma maneira teológica essas datas. Então, por volta do ano 143 a.C., Moisés possivelmente escreve este livro chamado Bereshit. Nós vamos encontrar no capítulo de número 1, e o versículo de número 2, capítulo 1, versículo 2, e no princípio criou Deus os céus e a terra, Bereshit bara Elohim, Awashmal e Haaretz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Nós vamos ver que entre o versículo 1 e o versículo de número 2, a Bíblia diz assim: e a terra era sem forma e vazia. No princípio criou Deus os céus e a terra. Mas entre o 1 e o 2, há um vazio. A terra, segundo alguns, ela parece ter entrado em um estado informe,
ou seja, é aí que nasce, né, algumas teorias teológicas, a teoria do hiato, né, mas nós encontramos, por exemplo, a palavra tohu, rabuhu, que tem a ideia de introduzir um lugar ermo, um lugar deserto, ou seja, Deus criou sem forma e vazia, quer dizer um lugar deserto, um lugar que não havia ainda vidas, né, que estava vazio, né, mas existe alguns que creem no que nós chamamos de hiato, ou teoria do caos, como queira chamar, que alguns acreditam que quando Lúcifer ele caiu do céu junto consigo, levando uma terça parte das estrelas, dos anjos do céu, então nessa queda, né, a terra, entre o versículo 1 e 2, ela entra em um estado de deformidade, causando uma grande explosão catacósmica, como alguns dizem, fazendo que a terra entre num estado informe. Essa teoria ela não é explicada neste vídeo, é explicada em outra matéria, onde nós vamos tratar deste assunto. Mas a questão é que após este versículo de número 2, a terra sem forma e vazia, nós vamos ver que começa-se um processo de criação. Este processo de criação, ele inicia-se lá no Gênesis, capítulo 1, a partir do versículo de número 3, Deus ele começa a criar, né? Criou Deus, né, a luz, disse Deus, haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa. Nós vamos perceber que Deus começa a criar. Existe uma grande lacuna sobre falar dessa luz. Essa questão dessa luz, antes dos seres celestes, maior e menor, o sol e a lua serem criados, nós vamos perceber que alguns creem que essa luz seja uma luz cósmica. A palavra no original, que é or, traz um sentido de ordem. Quando disse Deus, haja haja ordem, né? Quando existe luz, as coisas começam a ser colocadas em ordem. Existem duas teorias, duas linhas de raciocínio para essa luz. Alguns dizem que as luzes cósmicas. Nós temos no nosso livro que essa luz criada é uma luz cósmica. Existe uma outra linha de raciocínio que na palavra, no original, que é or, traz a ideia de ordem, luz, aquilo que é iluminado, é algo organizado. Deus começou a colocar as coisas em ordem, mas disse Deus, haja luz, né? Entendemos aqui no nosso livro de teologia, a partir da página 151, que essa luz, eram as luzes cósmicas do nosso universo. Então nós vamos ver que após criar essa luz, Deus então faz o segundo dia, né? Deus também faz a separação entre as trevas e a luz, mas nós vemos aqui o segundo dia, a criação do firmamento, Gênesis capítulo 1, do 6 ao 8, quando Deus então ele vai fazer o firmamento, a expansão, referindo-se à separação das águas atmosféricas e as águas terrestres. É bem verdade que há uma grande dificuldade sobre entender esse assunto também, porque muitas pessoas não compreendem, mas quando Deus ele disse separação entre as águas e águas, quando Deus criou o globo, o firmamento, existiam águas em cima e existiam águas embaixo. A expansão seca que Deus chama a Terra, ela vai acumular hoje o nosso planeta, uma grande reserva de água, mas na criação de Deus, a expansão de baixo e a expansão de cima eram realmente águas em cima e água embaixo. Dentro de um outro estudo, aprendemos um estudo teológico sobre o que nós chamamos de canópio. Canópio é aquela água, ou uma densa camada de água que arrodeava todo o globo da terra no dia da criação, quando Deus começou a criar este firmamento. Então Deus ele vai fazer separação entre as águas de cima e as águas de baixo. Então as águas de cima elas vão ajuntar-se ao que nós conhecemos, segundo a ciência, como as nuvens, onde as águas vão ficar acumuladas no cosmos, no céu. E aí nós temos a separação das águas de baixo, quando Deus então ele vai criar o firmamento, né? E essas águas vão ficar hoje conhecidas como o que nós chamamos de mar. Isso acontece no terceiro dia, quando Deus ele cria a terra, o mar e as plantas. Ou seja, quando Deus cria a terra,
As águas de baixo, elas se aglomeram tanto embaixo da terra, lençol freático de água, como as águas dos oceanos, que são as águas dos mares. Deus criando então as expansões de cima de baixo, fazendo a porção seca, que é chamada terra, havendo agora o mar, também terra para ver plantas, relva. Nós chegamos no quarto dia, onde Deus cria então o luminar maior e o luminar menor, que é o sol e também a lua e as estrelas, a partir de Gênesis 1, 14 e 19. Chegamos então à página de número 153, o quinto dia, né, onde Deus ele cria a criação da vida marinha, das aves, e Deus também cria todos os seres viventes, né? E agora nós vamos ver que Deus ele cria no capítulo de número 1 ao 24 ao 26 de Gênesis. Deus então ele vai no sexto dia fazer a criação da vida animal, dividida em 3 partes distintas: os gados, os répteis e as feras, né? Então Deus, após isso, no sexto dia, ele vai criar a última criação. A última criação de Deus foi o ser humano, né? Deus então disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e também semelhança. Quando nós vemos Deus criando o homem conforme a sua imagem e semelhança, nós entramos dentro dessa matéria que nós chamamos de antropologia, doutrina do homem. Nós temos aí as correntes de interpretação quanto à essência do homem, visto que o nome Adão significa ruivo, ou alguns interpretam tirado do barro vermelho. Nós vamos entender que Adão foi tirado do pó da terra. Haja visto que quando nós falamos do pó da terra, existem estudos científicos sobre o ser humano, pela biologia, estudando tanto a terra como a pele do ser humano, o corpo do ser humano. Mais de 6.000 tipos de pigmentos que existem na terra foram encontrados também no corpo do ser humano. Eu quero dizer para você que a ciência também é uma ferramenta ao favor das Escrituras Sagradas, que também comprova a veracidade das Escrituras Santas, da Palavra de Deus, em muitos pontos e em muitas visões. Aí nós vamos entrar no ponto filosófico e no ponto teológico. No ponto filosófico, existem uma maneira de enxergar o ser humano na criação de Deus, que é chamado de dicotomia. Quando fala-se de dicotomia, acredita-se que o homem ele possui apenas o corpo e a alma, né? Diferente dos tricotomistas, que creem que o homem tem corpo, alma e espírito. Quando eu falo de dicotomia, nós vamos perceber que o homem ele tem aí o seu corpo, ele tem a sua alma, e isso segundo o ponto filosófico. Pelo ponto de vista teológico, não vou entrar dentro do ponto, você vai ler no livro sobre a dicotomia, no ponto da filosofia, mas eu vou falar sobre a tricotomia. Por que nós cremos que nós temos corpo, alma e espírito? Porque em 1 Tessalonicenses 5,23 está escrito literalmente: o mesmo Deus de paz vos santifique em todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Né? Quando a Bíblia diz em Hebreus 4,12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Nós encerramos aqui a primeira parte dessa matéria chamada antropologia. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.